tarde, gente. Nós vamos falar sobre geometria analítica e o primeiro assunto vai falar sobre retas. Uma reta ela é definida por uma linha no qual é passada pelo menos dois pontos. Bom, gente, e o primeiro tema ele vai tratar sobre o coeficiente angular e a inclinação. Quando uma reta ela passa pelo plano cartesiano, ela é cortada por uma abscissa, na qual vai formar um ângulo, onde R ele vai ser a inclinação e o ângulo dele tem que ser maior que zero e menor que 180 graus. Bom, então agora eu vou ensinar vocês como calcular o coeficiente angular. Aqui podemos perceber que nós temos dois segmentos. O segmento B, que vem aqui até o segmento B, no qual vai formar o segmento BP. A partir disso que vai ser dada a fórmula do coeficiente angular. Depois nós podemos perceber a outra reta que é cortada de A a P, no qual vai ser dado a outra fórmula, a fórmula de baixo, no qual vai ser formado Y, Bzinho, menos YAzinho, que vai ser X, Bzinho menos X, Azinho. Ele vai ser usado para calcular o ângulo da reta. E depois ele vai dar a forma, a partir disso, ele vai dar o coeficiente angular, que é M, R, e repete essa fórmula onde M ele vai ser a razão entre Y e a variação de X, onde ele vai dar a fórmula para vocês, que M é igual a R delta Y sobre delta X. Continuando a nossa aula de geometria analítica, falando sobre reta, vamos aprender a equação reduzida da reta, sendo que ela é escrita assim: y é igual a m vezes x mais n, sendo que o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear da reta. Você pode observar que o ponto ali 0,n é o ponto em que a reta se intersecta com o eixo OY. Bem simples e bem fácil. Bom, passando mais um pouco, agora vamos aprender a equação geral da reta. Ela é escrita como uma forma de equação de primeiro grau, assim como a equação reduzida da reta. A equação geral da reta, ela pode ainda ser obtida com a própria equação reduzida, certo? Sendo que você vai utilizar essa equação geral e a reduzida juntas para poder falar e obter a interseção das retas. Bom, a interseção das retas ela é obtida com as duas equações, como eu já disse, de primeiro grau, a equação geral e a equação reduzida, em um formato de sistema. Bom, quando você for fazer essas duas equações no formato de sistema, você vai resolvê-las e aí você vai obter a interseção, ou seja, a junção de duas retas em um único ponto. Passando mais um pouco, agora vamos aprender, por último, a posição relativa entre retas. Bom, retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares fazem parte de algumas posições em que as retas podem estar obtidas em um plano. Bom, as retas paralelas são aquelas que seus coeficientes angulares são iguais, como mostra a imagem. As retas concorrentes são onde seus coeficientes angulares são diferentes. E as retas perpendiculares é um caso especial de retas concorrentes, em que vai existir o terceiro ângulo, além dos dois que são diferentes, o que vai estar num ponto de interseção. Boa tarde, pessoal. Dando continuação à nossa aula sobre geometria analítica, eu vou entrar agora na parte da circunferência, tudo bem? Avançando aqui, considerando uma circunferência num plano cartesiano, a gente pode parar para analisar, quais são as partes principais de uma circunferência. São duas, né? É o centro e o raio. Beleza. Sendo o centro C e o raio aqui definido como R, né? E aqui, fazendo uma análise mais
detalhada, né, podemos ver aqui, tipo, que o C está definido como x, o x0, e também como y0. E assim, a gente já pode meio que formar a equação, né, dessa circunferência dentro do plano cartesiano. Por exemplo, aqui embaixo já está a equação pronta, né? O x continua sendo o x mesmo, o x, menos o x0, que é a posição do centro, tá vendo? C é x0 e y0, beleza? Ao quadrado mais y, que continua sendo y também, ó, não muda, nem o x nem o y muda, menos o y0, que é a segunda posição do centro, também ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, né? Então essa é a fórmula meio que geral, né, para a equação de uma circunferência, né, dentro de um plano cartesiano. Então, galera, partindo aqui já para os exemplos, né, a gente pode ver aqui, por exemplo, a questão determinar as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x menos 1 elevado a 2 ao quadrado, mais y mais 4 elevado ao quadrado também, igual a 9. Beleza? Beleza. E aí eu coloquei aqui para vocês lembrarem a fórmula, né, do slide passado, no caso, que é o x, a fórmula base de tudo, né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Só de analisar, aqui a gente já pode ter mais ou menos uma ideia, né? Porque, tipo, o x0, né, aí já percebe ali que a gente tem um valor, né, que é o 1. E a gente, dessa forma, a gente já pode, né, começar a escrever. Como vocês podem ver aqui, né, tá circulado, né, o C1. Agora, um detalhe muito importante que vocês precisam lembrar, que é o jogo de sinais, né, porque tem menos 1 na fórmula que ele deu, nessa daqui de cima, né, o x menos 1 ao quadrado. Tem, na fórmula que ele deu tem negativo, né, o 1 tá negativo. Porém, na própria fórmula base, já tem o menos na fórmula. Então, meio que, tipo, seguindo essa lógica, teria menos, e menos teria o menos da fórmula, e teria o menos da equação que ele deu, né? E, então, tipo, menos com menos ficaria mais, né? Seguindo a lógica. Então, por isso que o 1 daqui do C tá positivo, né? Pra ficar bem claro. Agora, partindo para a segunda parte dessa equaçãozinha, aqui é o y mais 4 ao quadrado, beleza? E aqui, galera, eu pus um exemplo aqui só para mostrar para vocês mesmo, porque, tipo, para explicar mais um pouco a lógica da qual eu falei para vocês, né? Por exemplo, o y, para ele ficar o y0, no caso, que é o 4 aqui, para ele ficar positivo, no caso aqui, ele teria que ser negativo na fórmula dada na questão, né? Para que quando eu entrasse com a fórmula base, ficasse negativo com negativo e virasse positivo, entendeu? Então, seguindo essa lógica, a gente já pode ver que como aqui tem negativo, a gente inverte, né? Praticamente inverte e põe negativo, né? Nas nossas coordenadas do centro, correto? Então, pessoal, agora só nos resta o 9, né? Tipo, o 9 aqui do final da fórmula dada, né? E não precisa ser nenhum gênio para perceber que o 9 nada mais é do que o r ao quadrado. E como já está escrito aqui, a gente só precisa realizar meio que a continha, né? Tipo, então, passando o expoente para o outro lado, ele vira raiz, obviamente, como todos nós sabemos. E raiz de 9 é exatamente 3, galera. Então, achamos aqui o nosso resultado, né? Do centro, as coordenadas do centro e também o tamanho do raio. Passando aqui, galera, para o próximo exercício, a gente vê aqui, né, a pergunta tipo, dê a equação da circunferência. Então, parando para analisar aqui, pessoal, a gente já consegue ter mais ou menos uma base, né? Então, olhando daqui, a gente pode ver que o centro, né, já tem suas posições pré-definidas, que o centro no x é o 10 e no y é o 5. Pronto? Valeu. E vocês concordam comigo que a distância do centro até qualquer uma das extremidades da circunferência é o raio? Correto.
E sendo isso, a gente já pode até ter mais ou menos uma noção, né? Então, tipo, se do centro até a extremidade a distância é 20 menos 5, que a gente pode ver aqui, né? Tipo, o do centro, que é 5 no eixo Y, né? E para o raio, que é 20 no eixo Y, a gente pode ter essa noção. Tipo, 20 menos 5 é o total do valor do raio, correto? Vocês concordam comigo? Então, já de cara aqui a gente já pode tirar que 15 é o valor do raio, ok? Então, tipo, aqui vocês podem ver, né, mais detalhadamente o que eu disse pra vocês. O centro, né, as posições do centro, primeiro x0, que no caso é o 10, e o y0, que no caso é o 5, né? E continuando também, galera, que vocês podem ver, né, resolvendo essa continha básica, né, temos aqui o x menos 10, né? Vocês lembram da fórmula, né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, temos aqui x, né, menos 10, que seria o x0 aqui, menos 10 ao quadrado, mais y, menos 5, né, esse 5 tá aqui, que no caso é o y0 ao quadrado também, que é igual a r ao quadrado, o raio, no caso que a gente já percebeu aqui que é o 15, né, 15 ao quadrado. Então, galera, resolvendo aqui, temos aqui o x, né, x menos 10 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, é igual a 225, que no caso é o 15 ao quadrado, correto? É o raio ao quadrado, exatamente. E é isso, galera. Boa tarde. Eu vou falar sobre a equação geral da circunferência. Acabamos de ver sobre a equação reduzida, que é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E o que seria a equação geral? É quando você resolve a equação reduzida. Você procura meio que um resultado para essa equação reduzida. E como é que se faz isso? Através dos produtos notáveis. Duas vezes o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais quadrado do segundo termo. Resolvendo a base da equação reduzida, temos a equação geral é x ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x vezes a, ou 2 vezes a vezes x, mais quadrado do segundo termo, a ao quadrado, faz a mesma coisa com a segunda parte da equação reduzida, a parte com y menos b ao quadrado, e vai conseguir mais y ao quadrado menos by mais b ao quadrado. O r que estava do lado direito passa para o lado esquerdo e iguala tudo a zero. No caso, r ao quadrado que estava positivo passa por o sinal do sinal de igualdade negativo e iguala tudo a zero. De uma maneira mais organizada, através das potências, temos que x ao quadrado menos y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais 2 mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Aqui eu tenho um exemplo de mais ou menos como resolve a equação reduzida, né, transforma ela em uma equação geral. E diz aqui, a equação da circunferência de um centro C, 2 e 1 e raio 5 é, e tem a equação reduzida. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Fazendo os produtos notáveis, primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, mais o segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado, e repete o sinal e continua. Y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 1, então não precisa colocar, mais quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, e repete menos 5, igual a 0. Fazendo esses pequenos cálculos dentro dessa equação que acabamos de encontrar, temos x ao quadrado menos 2 vezes 2 dá 4x, mais 2 ao quadrado 4, mais y, menos 2y, mais 1 ao quadrado dá 1, e o 5 ao quadrado fica 25, então menos 25 igual a 0. Organizando, temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y
menos, aí aqui temos 4 mais 1, 5, menos 25, 20, menos 20, que é igual a zero. Esse foi um exemplo. E também tem a equação reduzida, ela já vem com meio que os termos separados dentro da própria equação. Os centros seriam sempre o A e o B, com o sinal oposto, no caso aqui está menos A e menos B, então o centro seria A e B positivo. E o raio também, só que na equação reduzida o raio aparece ao quadrado. E quando olhamos na equação geral, não temos nada disso. Então nós temos que, quando eles nos dão uma equação geral e precisamos achar o centro e o raio, nós precisamos transformar essa equação geral em uma equação reduzida. E como a gente pode fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Eu trouxe 3 exemplos. No caso, o primeiro exemplo é este aqui, a letra A. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais y mais 2y menos 17 é igual a zero. Para começar tudo, primeiro a dica que tem é sempre usar esse esquema. E como é isso? Você vai abrir o parênteses, botar o x, dá um espaço, que é o espaço do sinal e do número, fecha parênteses ao quadrado, repete com y, mais a parêntese y, espaço para símbolo, espaço para número, fecha parênteses ao quadrado, iguala e deixa um espaço também para achar r. Vamos lá. X. Aí aqui já está menos 5. Como eu achei esse menos 5? Simples. Você vai pegar o acompanhante de x. Não é do x ao quadrado, é do x. Ou seja, menos 10x o acompanhante é o menos 10. Você vai pegar esse menos 10 e dividir por 2. Então, menos 10 dividido por 2, menos 5. Coloca no primeiro espaço. No segundo espaço, você vai fazer a mesma coisa com o acompanhante de y. Não é de y ao quadrado. O acompanhante de y nessa equação é o 2 dividido por 2 dá 1. O menos 17, que estava desse lado, você vai passar para o outro lado da equação. E isso você já tem meio que o começo da sua equação reduzida. Parece que já está pronta, mas não está. Falta só essa pequena parte daqui de baixo. Como que você deve estar se perguntando como eu achei esse 25 e esse 1? Simples. Você vai pegar o segundo termo das duas partes da equação reduzida que a gente já tinha, que não estava completa. Vai colocar o quadrado e passar para o outro lado. Como assim? Temos o menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Você passa para o outro lado, fica 25. Temos aqui o 5. Você coloca o 5 ao quadrado, vai ficar 25. Passou para o outro lado. Passou para o outro lado não. Você coloca esse 25 do outro lado já. Ele não vai aparecer do lado esquerdo do sinal de igualdade nunca. Você vai pegar esse 25, já coloca direto no sinal no positivo do sinal do lado direito do sinal de igualdade e faz a mesma coisa com 1. 1 ao quadrado dá 1 mesmo, então você passa para o outro lado. E você já coloca do outro lado. 17 mais 25 mais 1 dá 43 e pronto, temos nossa equação reduzida. Onde os centros seriam 5 e menos 1, porque 5 e menos 1 e não menos 5 e mais 1. Porque é sempre o sinal oposto, é sempre com o sinal oposto que ele vai para ser o centro. Então menos 5 vira 5 e mais 1 fica menos 1. E o raio a gente tem 43, que é o raio ao quadrado. Então para saber o raio a gente só fazer a raiz quadrada de 43. Então já coloca aqui do lado, por exemplo, a resposta que é C é 5 e menos 1. O centro C é 5 e menos 1. E R ao quadrado é 43 e o R é a raiz de 43. O segundo exemplo que eu tenho é a letra B aqui. É x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 3y mais 1 sobre 4 igual a zero. Como eu disse, arma um esqueminha para ficar mais fácil e faz a mesma coisa. Temos o mais 6, divide por 2, mais 3, preenche o primeiro espaço, que é o acompanhante de x. Acompanhante de y é 3. 3 dividido por 2 daria 1,5. Porém, o que vai ficar do lado direito do sinal de igualdade, a gente já pode ver aqui, que vai ser um menos 1 sobre 4. Né? Já coloquei. Como vai ficar tá em formato de fração, em vez de você colocar 1,5, você já pode deixar ele em formato de fração também. Ou seja, em vez de colocar 1,5, você coloca 3 dividido por 2, que é para ficar mais fácil. Colocando os segundos termos, o segundo termo de cada parte da equação reduzida, essa mini equação reduzida que temos aqui, temos
essa outra equação do lado do sinal direito da igualdade, que seria o 3 ao quadrado dá 9, e o 3 sobre 2 ao quadrado, 3 ao quadrado sabemos que é 9, e 2 ao quadrado, 4, então 9 sobre 4. Resolvendo essa equaçãozinha do lado direito do sinal de igualdade, temos que 4 vezes 9 é 36, com mais 9 dá 45. 45 menos 1, 44. 44 dividido por 4 dá 11. Com isso, terminamos nossa equação reduzida aqui. E só você responder com o centro e o raio. No caso, o centro C é menos 3, porque estava positivo, veio negativo. O outro centro, o centro de Y, é menos 3 sobre 2, porque estava positivo, vem para virar centro negativo. E o raio é a raiz do 11, porque o 11 aqui é o raio ao quadrado. E tem o exemplo C. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 4x é igual a 0. De novo, a gente arma o esqueminha e, para ficar mais fácil, e faz a mesma coisa. Acompanhante do x dividido por 2, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Mas o outro espaço se preenche com o acompanhante de y. Só que não temos o acompanhante de y nessa equação. Então, ele não, no caso, ele não aparece. Logo, ele é 0. Então, você coloca aqui do lado do y, mais ou menos 0, tanto faz, 0 é número neutro. E também não temos o que a gente passaria para o outro lado, né? O termo que fica sozinho, sem nenhuma incógnita, para passar para o outro lado. Então você pode deixar em branco ou preencher com 0, vai dar no mesmo. E continua da mesma forma que a gente resolveu os outros dois. Coloca o segundo termo ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, coloco 4 lá, do outro lado do sinal de igualdade. E 0 ao quadrado dá 0, então temos que o raio ao quadrado é 4. Com isso a gente preenche aqui o centro C, o centro de x é 2, o centro de y é 0 e o raio de 4, que no caso é igual a 2. Now the world don't move to the beat of just one drum.